nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero uma coisa, pode ser E no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. E hoje nós vamos falar sobre oração. Olha, hoje esse programa vai dar o que falar. Nós vamos falar sobre o que acontece quando a esposa ora. Com certeza, coisas boas acontecem. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, se você tem passado momentos difíceis no seu casamento ou com seus filhos, às vezes na adolescência ou alguma outra situação. Mas talvez você esteja usando a estratégia errada, a estratégia humana, que é baseada no esforço. Mas hoje nós vamos falar para você de uma estratégia que é infalível, que é a maneira de Deus, e é a oração. E para isso eu tenho aqui duas mulheres que oram. Amém. Então eu tenho aqui comigo a pastora Dalva e também a pastora Valéria. Dalva, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Que bom estar aqui com você. Valéria, mais uma vez, seja bem-vinda ao Batom e Bate-Papo. Obrigada, é bom ter você conosco aqui também. Olha, nós vamos hoje conversar. Eu nem vou ficar aqui entrevistando vocês. Tá bom. A gente vai conversar porque eu sei que tanto a pastora Dalva como a Valéria têm experiências poderosas na oração. Elas também têm essa vivência de orar pelo seu casamento. E isso tem nos levado, como mulheres, nem digo como esposa, mas como mulheres, a experimentar realmente um casamento feliz, experimentar as bênçãos de Deus da nossa casa, nossa família. E eu creio que é isso que Deus tem para todos nós, Amém. ok? E eu quero ler aqui um versículo, eu sempre gosto de começar com a palavra, porque a palavra nos direciona, ok? E em João, no Evangelho de João 15, no versículo 1, mas também eu vou ler aqui até o versículo 3, ele fala algo muito importante e eu penso que isso é oportuno aqui a gente ouvir. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Bem, essa palavra permanecer aqui, eu penso que ela tem tudo a ver com a oração. Permanecer em oração é permanecer no Senhor. Então, uma esposa cristã, uma mulher de Deus, ela precisa realmente ter uma vida de oração que funciona. O que é uma vida de oração que funciona? É quando você tem constância, é quando você desenvolve ali uma intimidade com o Senhor e também quando você tem respostas às suas orações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ok? Valéria, você é uma esposa que ora? Pastora, acredito que sim. É? Sim, porque eu descobri que esse é o melhor caminho. Interessante que a senhora falou algumas coisas aí sobre a oração, que funciona, é aquela que é constante, aquela que tem intimidade e aquela que tem respostas. Muitas vezes a gente começa um período de oração, talvez você vê a resposta rápido, talvez você não vê.
Mas é interessante que quando você insiste em orar, o próprio Espírito vai te ensinar a orar. Uhum. Vai te conduzir a estratégias dentro da oração para que tenha resultados e você se alegre e continue orando. Eu acho que tem coisas que a resposta vem mais rápido, Sim, mas tem outras que Deus, ele prolonga um pouquinho mais. E a Bíblia diz que em muitas situações, como foi o caso de Daniel, assim. né, o profeta Daniel, ele começou a orar e a resposta veio depois de 21 dias. Ou seja, eu até considero rápido 21 Eu dias, também acho. mas 21 dias pode ser aqui um tempo, Certo. né? Não necessariamente dias. Mas às vezes nós oramos por algo anos, né? Sim. A questão é essa, né? A gente perseverar na oração. Nós falamos aqui sobre permanecer. A Bíblia fala permanecer em mim. Dal, você acha que isso aqui tem a ver com o que nós vamos falar? Oração? Permanecer em oração? Tudo a ver, pastora, porque para ver acontecer através da oração, eu preciso permanecer orando. E às vezes no meio do caminho, como a senhora falou, tem alguns pedidos que eles demoram um pouco mais, né? E às vezes a pessoa olha e fala, Deus não quer dar. Desiste. Deus, eu acho que isso aqui não é para mim. E desistem. Na verdade, o Senhor já diz do texto, permanece, Aham. né? Permanece em mim que você vai ver. Essa questão de desistir, né? A pessoa desiste de continuar orando. Mas isso não resolve o problema, né? Não, Então, muito às vezes o pelo problema contrário. está ali no casamento, ou nos filhos, ou às vezes um problema financeiro, ou algo assim. Agora, será que a pessoa não desiste? Não é porque ela está orando, mas também se esforçando? Porque orar tem o seu momento ali, às vezes, da gente cansar, né? Tem. Cansar no sentido assim, cansar de esperar a Sim. resposta. Mas eu acho que o que mais cansa é quando você fica se esforçando. Você não acha não, Valéria? Sim. O esforço humano, ele produz cansaço. Produz. Por exemplo, quando ali às vezes a mãe ou o pai está com um problema com o filho, né? E aí ele já falou, já tentou resolver, já procurou estratégias, às vezes até aconselhamento, e essas coisas cansam. E E desgasta aí a quando pessoa. ele não vê a mudança, ele simplesmente desiste. Será que esse desistir, né, como a Dalva falou aqui, será que não tem a ver com o esforço em si? Sim. Porque às vezes o problema não é a oração, às vezes é porque a pessoa, é aquilo que a gente sempre fala, né? Um pouquinho de lei e um pouquinho de graça. Graça é você receber sem merecer, mas a lei é aquilo que você tem que fazer para merecer. É porque isso Será que não é isso? Isso aí é o mesmo que o que o versículo está falando, pastora, é o mesmo que o ramo querer produzir frutos sem estar ligado na árvore. Esse é o esforço verdade. próprio. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ele acha que depende dele para dar o fruto. Se ele fizer algo, e ele vai tentando, até chegar um momento que às vezes ele fala, não, realmente eu já tentei tudo, agora ele entra aquela frase, agora só Deus. Mas a pastora Márcia leu o João 15, do verso 1 ao 3. Mas, na verdade, o verso 5 fala, sem mim, nada podeis o texto fazer. continua aqui, Isso. exatamente. O verso 5 diz, eu sou a videira e vós os ramos. Essa primeira frase, por si só, já fala tudo. Ela já está dizendo, a videira sou eu. É a árvore, né? O tronco, é ela que produz realmente toda ali a seiva e os frutos vêm por causa da videira. Sim. Agora, os ramos estão ligados na videira. Sim. No caso aqui, nós somos os ramos, né? Exatamente. Então, o pai, a mãe, os filhos também são os ramos. Isso. Agora, é interessante, porque se a videira é sã, os ramos também vão ser sãos. Certamente. Então, isso aqui não nos leva, então, a pensar, peraí, se tem algo errado, se os frutos não estão vindo de acordo com a videira, o que a gente tem que fazer? Permanecer, conectar? Como é que é isso, Permanecer, Valéria? ficar ligado. Por O que é ficar ligado? É não desligar da árvore. É não abrir mão de beber da seiva. E só tem uma maneira de você estar ligado e conectado com a videira. É permanecendo ali íntimo, comendo daquela seiva. A oração, ela também é uma comida.
né? Tem muitos significados. Ela alimenta o nosso espírito, né? Porque Então, nós às vezes somos o você espírito. ora, não significa que o problema foi resolvido ali, Exatamente. mas você se sente fortalecido, né? Pastor, eu acho que tudo reside, a hora que a senhora falou de alimentar o espírito, nós somos seres espirituais. A partir do momento que você nasceu de novo, seu espírito foi regenerado. Então você ali, você tem que andar no espírito. E andar no espírito significa permanece na fonte. Agora vocês já perceberam como que é difícil você lidar com situações difíceis na família Sim. sem orar? Nossa, é é difícil impossível, demais. pastora. Não, porque você às impossível. vezes já se sente abatido. Agora, quando você fica sem orar, parece que o peso é maior, Muito não é, maior. Dalva? O versículo que fala que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo, está dizendo, de fato, uma paz no meio da guerra, no meio do problema, porque às vezes a pessoa acha que a paz ela virá só quando o problema resolver, né? Mas a oração, ela nos traz essa paz, que eu estou lá no meio da guerra, não resolveu ainda, mas o Senhor está guardando meu coração, o Senhor está me fortalecendo, né? Isso faz parte do permanecer. Quando que você descobriu, Dalva, que você precisava orar, senão as coisas não iam dar certo? Pastora, Porque tem um momento a que primeira a gente vez, percebe que não pode ser só aquela oração na célula, no culto, mas que precisa ser algo mais intenso. primeira vez que eu percebi que eu precisava mergulhar na presença do Senhor, foi um momento que eu estava passando um momento de guerra muito grande, e eu sentia assim muito peso espiritual. E eu me lembro que eu falava, gente, como que eu faço para tirar isso de mim? Né? Como que eu faço para vencer isso? E eu me lembro que o Espírito falava comigo, vem para cá, né? Gasta tempo comigo. E eu lembro que um dia eu falei, hoje eu não vou desmarcar tudo que eu tenho, eu vou ficar diante do Senhor. Pastora, foi como tirar com a mão. Eu saí do meu quarto, eu era outra pessoa. Olha Aquele só. peso, aquele cansaço. Eu falei, gente, o lugar é aqui. Aquele dia eu descobri. Porque esse peso, muitas vezes, ele é espiritual. É espiritual. O diabo, ele traz sensações, né? Isso. E ele produz também ali fardos, condenação. Tristeza, E isso angústia. tudo gera desânimo. Com certeza. Então, a única forma de você se livrar disso é como a Bíblia fala, lançando sobre ele. E isso acontece através da oração. Valéria, você já experimentou isso? Já lançar sobre ele. E eu experimento muito, cada pessoa tem sua maneira de orar, né? Umas gostam de louvar antes. Eu consigo experimentar o poder da oração, eu tenho que começar lendo a palavra em voz alta. Aí eu começo... Eu também gosto de fazer isso. Eu vou lendo a minha palavra em voz alta, e aí eu acho que a minha mente vai desconectando dos problemas, e eu vou conseguindo me conectando na árvore. Porque a palavra e ele são um só, né? Deus e a palavra são um. E muitas vezes eu estava com pedidos e colocando na presença de Deus, e quando eu li a palavra, a resposta estava ali. Aí a minha fé aumentava. E na hora que a sua fé aumenta, você prossegue orando, porque você vê que funciona. Quando a Bíblia fala sobre permanecer, eu creio realmente que tem a ver com a oração mesmo. E precisamos orar e permanecer no Senhor. Pois às vezes essa oração, ela nem sempre acontece ali você sozinho trancado no quarto. Nem sempre. Né? Às vezes você pode orar andando pelo caminho. Sim. Então, às vezes você pode orar dirigindo. Mulher faz isso Às demais. vezes você está fazendo um trabalho na casa ou algo assim. E você está ali, estar conectado com o Senhor, Isso. né? Exatamente. É ter a sua mente ali voltada para o Senhor. Exato. Então, muitas vezes você pode invocar o Senhor, clamar por Ele, e isso pode talvez durar ali 2, 3 minutos, mas tem poder. Funciona demais. Porque é a fé que você aplica e também a forma como você ora, né? Você coloca ali a fé que você está falando o que a Bíblia diz. Eu acredito mais, quando eu falo o que a Bíblia diz, a resposta virá. Porque Deus ouve a oração de Cristo. Então, a oração que tem poder é ela feita por meio de Cristo. Não é à toa que nós, os cristãos, gostamos de orar no nome de Jesus. Porque a gente sabe que no nome dele a gente tem ali uma ponte rapidinho. Agora, Aloysio sempre fala, né? E várias vezes ele menciona sobre a percepção espiritual que às vezes a mulher tem
que é mais aguçada do que a do homem. Uhum. E eu penso que talvez não seja de maneira geral, mas eu penso que Deus nos deu mesmo uma capacidade assim de perceber coisas. Porque existe até um termo que se fala muito, o sexto sentido, né? A mulher tem Tem um sexto sentido. esse sentido, assim, essa percepção, às vezes até em relação a coisas naturais ali que Sim. que outros não percebem. No que diz respeito às coisas espirituais também. Sim. Né? Então, isso precisa ser desenvolvido na oração. Ah, sim. Não é automático. É verdade. Não. Então, às vezes, você percebe. Então, o que você precisa fazer? Você precisa orar. É verdade. Uhum. Né? Eu acho que a esposa precisa aprender a orar e pedir para o Senhor para ela conhecer o marido dela. Porque eu acho que a mulher, ela não consegue conhecer o homem, assim, é claro, ela enxerga do ponto de vista dela, Isso. mas muitas vezes o ponto de vista do homem é diferente. Então, qual que é o ponto em comum aqui? O ponto de vista de Deus. Amém. Verdade. Então, nós precisamos orar e falar, Senhor, me ajuda a entendê-lo. Isso. Né? A compreender, porque às vezes eu não entendo muito bem. Por que ele chega nervoso em casa? Não é tão simples assim. Como que eu lido numa situação assim? Como que eu evito de ter as mesmas discussões? Não é verdade? Sim. Então tem muita coisa assim que na oração você descobre ali o ponto de partida. Às vezes para uma solução que Deus vai te mostrar. Faça assim, faça assim. Deus te mostra caminho. Então, a oração, ela de fato vai nos conduzir a isso. Né? Mas às vezes é interessante também, pastora, que muitas mulheres, elas querem que Deus fale com elas, até coisas bem específicas, elas até desejam. Só que, às vezes, elas gastam muito mais tempo com outras coisas do que na presença do Senhor. Lógico que eu não vou conseguir ficar na presença de Deus o dia inteiro, mas eu tenho que ter o hábito de estar na presença do Senhor. Porque às vezes a pessoa ela não tem esse hábito, ela nunca vai, ou ela vai esporadicamente. Hábito é algo que a gente adquire, né? E às vezes eu percebo que elas querem ouvir, mas elas não querem ter o hábito de estar diante deles. Mas vocês não acham que essa questão de ter a hora marcada, porque a gente tem hora marcada para muita coisa. Você tem a hora marcada para ir no salão de beleza, você tem hora marcada para pegar seu filho na escola. É verdade. Sim. Então, hora marcada. Não podemos ter uma hora marcada para a oração? Não, isso é ótimo. Devemos. Porque se eu tenho, eu vou conseguir ter uma disciplina. Você acha que o que falta de disciplina, de hábito, como você falou, às vezes em muitas situações, né? É não ter essa disciplina, essa hora marcada, é só orar quando dá quando ou sobra quando tempo, precisa. Quando sobra um tempo, porque principalmente quem tem filhos, quem tem uma vida corrida, se ela depender da vida corrida dela, ela nunca vai orar, né? Porque sempre alguma coisa vai entrar, principalmente quando nós temos um celular que não para de tocar. Mas eu gosto muito do hábito da senhora. A senhora qual deles? deixa o celular de fora e entra para o seu escritório. Isso é ótimo. Porque, Uma atitude boa. porque Não, nem sempre é assim. Às vezes eu coloco no silencioso. isso, o próprio celular, as coisas externas, elas vão roubar de nós, né? Então, nem que seja 20 minutos, meia hora, 1 hora diante de Deus, né? Deixar as coisas de fora para ter esse espírito conectado que a senhora falou. É verdade. E Agora, Deus espera essa iniciativa. você está, na verdade, Não é? separando um tempo para o Senhor. Isso. Porque orar não pode ser apenas orar por uma necessidade. Tem Isso que é ser importante falar. orar porque você quer estar com o Senhor. Não é verdade? Isso é um nível um pouquinho mais profundo. Quando se trata, vamos trazer aqui para um outro contexto. Certo. Então, quando se trata do casamento, Valéria, Sim. a esposa precisa orar pelo casamento, mesmo que o casamento está bem? Claro. Porque se sem mim nada podeis fazer, sem Cristo, eu não tenho como conduzir o meu casamento. Não significa que eu tenho que esperar uma necessidade, como a senhora falou. Porque o casamento, inclusive, ele vem representar a união de Cristo com a igreja. Então, como Cristo não se desconecta da igreja, também eu não posso me desconectar dele. E a oração também reflete a nossa dependência, né, pastora?
Se eu dependo do Senhor, eu vou orar sobre É. tudo. Sobre Eu não vou tudo. esperar só a necessidade chegar. Eu vou orar sobre tudo, porque eu dependo da direção dele, eu dependo do Espírito Santo. Então, se a pessoa não ora, ela está dizendo que ela não depende, ela mesma vai decidir, ela sabe como Que decidir. ela não precisa. Uma esposa precisa aprender a orar pelo seu casamento, porque nós investimos tempo em muitas coisas, como eu Isso. falei, na nossa aparência, na casa, Exato. nos afazeres, no trabalho, às vezes até no lazer. Sim. O Então, entretenimento toma muito investimos tempo. dinheiro, investimos Sim. tempo, mas às vezes não investimos tempo para orar. E só lembramos de fazer isso quando os problemas vêm. É claro que quando o problema vem, aí tem que orar mesmo. Mas, se você desfruta do Senhor, você pode evitar que os problemas venham. Isso. Não é? Então, é melhor você fazer uma prevenção Em tudo na vida. através da oração. Em tudo na vida, prevenir é Valéria, melhor. quando que você aprendeu, em alguma circunstância, que você aprendeu a orar pelo seu casamento? Quando que você entendeu que você tinha que orar? Não era nenhuma questão assim de opção, mas que era uma necessidade espiritual. Bem, aconteceram alguns pontos bem marcantes. Primeiro, era que o meu casamento estava nas mãos do Senhor e nós tínhamos, quando nós convertemos, o Senhor logo nos falou que ia nos entregar o ministério. E eu percebia que alguns conflitos conjugais poderiam ser um entrave para o ministério, né? E eu me senti muito privilegiada em ser encontrada cooperadora de Deus, na obra dele. E eu percebi que o inimigo, ele se levanta muito na sua vida conjugal para te abater, para te impedir de prosseguir, para te impedir de orar. E eu comecei a perceber a batalha espiritual. Para te mostrar que você não pode, porque o diabo também quer colocar um espelho para falar, não, você não pode pregar. Exatamente. Você não pode ensinar. Exatamente. Você não pode orar com outra pessoa. A menos valia. Na hora que ele mostra para você, aí você fala, não tem como eu ter ministério. Não estou em tem condições, como. né? Não tenho como. Exatamente. Exatamente. Eu penso que é isso mesmo. A gente, assim, quando você vai para o Senhor e você confessa todas essas coisas que Deus já sabe que tem, as fraquezas que você e os problemas e as crises ali, que às vezes está envolvido, mas quando você fala para o Senhor, é incrível, você desarma o diabo. É verdade. Não é? Porque aí você diz, maravilha. Senhor, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho conseguido vencer esse problema, essa situação na minha vida, eu não sou a melhor pessoa para ir lá dirigir essa oração ou para orar com uma pessoa que está passando o mesmo problema que eu, isso mesmo. Mas eu estou aqui e eu vou assim mesmo. Nessa hora você desarma o diabo. É verdade. Percebe o poder da oração? Porque é muito importante que a gente seja honesto também. Deus não chama pessoas que estão prontas ou pessoas perfeitas. Deus nos chama para que Ele possa fazer e não nós. Isso. Não é a sua oração que vai fazer o milagre. É Ele que vai fazer, mas você é o canal. Né? Então, essa questão, por que eu vou orar pelo meu casamento, Dalva? Se Deus sabe de todas as coisas que eu preciso. É uma pergunta, parece um pouco assim, infantil, né? Se Ele sabe, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que orar? Por que Ele não faz? O Senhor nos mandou orar sobre todas as coisas, né, pastora? E Ele falou para pedir, bater, buscar e pedir. Na verdade, não é essa sequência, né? Mas o Senhor, Ele sempre nos ensinou a ir até Ele e colocar diante dele as nossas petições e súplicas. Então, o fato do Senhor saber que nós precisamos, necessariamente, não é que Ele sabe e Ele já vai fazer. Ele quer que nós peçamos e que nós falamos para Ele, Senhor, pode entrar na minha casa. Entra na vida do meu marido e faz essa obra. Nós estamos dando para ele essa liberdade de entrar. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eu posso não querer a bênção. Eu posso falar, não, Senhor, eu não quero. Um dia eu falei, vou contar meus pecados aqui. Quando eu estava num processo, né, muito difícil no casamento, há muitos anos atrás, e alguém me falou, vamos orar
para Deus mudar o seu casamento. E eu falei essa frase para a pessoa, eu falei, eu não quero que Deus mude o meu casamento. Nossa. Não quero que continue do jeito que Eu tá. quero que Deus me libere do meu casamento. Você Então, já tinha tomado a decisão. eu tinha tomado a decisão. Então, o que eu estava falando para Deus? Eu não quero que o Senhor entre, que o Senhor faça. Mas quando eu oro, eu faço o inverso. Eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor faça. Né? Então, o Senhor quer que nós peçamos sim. Que nós batemos na porta até que ela se abre, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa pensa, Deus sabe do que eu preciso, por que eu tenho que orar? Eu penso que ela não quer ter trabalho. Também. Preguiça. Também. Ela não quer ter trabalho, porque oração é trabalho. Exatamente. Também. Então, é trabalho, porque você precisa investir tempo, É. porque você precisa esperar o resultado, Insistir. porque você precisa ler a palavra, você tem que comer. Então, envolve ali muitos aspectos importantes. Então, orar pelo casamento é algo que toda esposa precisa fazer. Não é uma opção. Sim. Eu penso que isso aqui faz parte de uma responsabilidade Sim. que nós assumimos diante de Deus, Amém. de estar orando. Você tem que orar, por exemplo, por proteção, Sim. não é verdade? Então, a Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o Senhor é o meu escudo. Ele me protege, Ele me guarda de dia, de noite, na entrada, na saída. Então, tem muitos salmos que você pode orar. Ok, mas não significa que você não deva falar de uma maneira clara. Senhor, guarda, protege, livra do mal, lá no trabalho, no trânsito. Tomar posse da palavra, né, pastor? Claro! Então, assim, é muito importante ter esse hábito e essa prática de orar pelo cônjuge. E quando uma esposa ora, olha, eu penso que Deus faz de uma maneira mais rápida. Sim ou não, Valéria? Sim, claro Aquilo que sim. Ele já quer fazer. A senhora falou, né? Por que orar se Ele sabe de todas as coisas? É exatamente porque Ele sabe que eu vou pedir. Porque eu não quero pedir para a senhora algo que eu sei que a senhora não saiba. Eu acho que falta o entendimento seguinte, que a oração por si só já subentende que você tem que orar em linha com a vontade de Deus. Isso. Então Deus já quer fazer. E Ele falou, quando Deus já tem orares, uma vontade. faça assim. Exatamente. Então, Então, quando eu vou orar, não é? eu tenho que orar em linha com a vontade de Deus. Isso. Não é? Então, quando nós temos mulheres que realmente oram pelo seu casamento, nós vamos ter casamentos guardados. Amém. Nós vamos ter casamentos abençoados. Nós vamos ter casamentos que vão ser edificados na rocha. Não significa que não vai ter talvez um problema, uma situação, mas quando você ora, você é mais rápido para resolver os problemas conjugais. Olha, todos os problemas conjugais que eu tive na minha vida, eu corro para Deus. Porque às vezes você chega num impasse em que você tem razão, o outro tem razão. E aí, né? E às vezes pela imaturidade você também não cede. E o aí outro não cede. pode ser que você fique ofendido, magoado. Então são situações que acontecem. Qual a melhor solução? Vai orar. Sim. Depois que você ora, te dá um alívio. E aí você confessa o pecado até que você não tem, né? É verdade. Se você está disposto a humilhar, né, pastora? Mas na verdade o que vai Deus quer é resolver. isso, é que você corra para Ele, porque Ele quer cuidar de você. É verdade. Deus tem coisas muito tremendas para fazer na família, Oh, aleluia. no marido, na esposa, nos filhos. Mas nós precisamos ser esposas que oram, Amém. ok? E eu quero falar mais desse assunto, porque oração é algo muito importante, é essencial na nossa vida. Sem a oração, nós não somos como esse ramo aqui da videira, lá em João 15, que dá fruto. Então, nós precisamos experimentar isso aqui, estar ligado na videira. Porque se você está ligado em Cristo, com certeza as bênçãos de Deus vão se manifestar na sua vida. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, vamos voltar daqui a pouquinho falando desse assunto. O que acontece quando a esposa ora?
Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Ele faz o melhor. Isso significa que você vai experimentar em Deus, você não experimentou antes. Ele vai restaurar e vai ficar melhor do que era o original. Agora, Bem, nós estamos falando hoje sobre o que acontece quando a esposa ora. Olha, eu sou uma esposa e eu também sou uma esposa que ora. E eu aprendi desde o início do meu casamento a orar. A orar pelo meu esposo, a orar pela minha casa, orar por todas as coisas. Às vezes ali no início do nosso casamento, nós morávamos de aluguel, então toda vez, quando ia aumentar o aluguel, eu orava. Isso é bom. Todo marido precisa de uma Eu esposa orava dessa. porque era o salário, não era curto, não era bem contado, era o suficiente para nós, mas eu orava para ficar dentro do nosso orçamento. Olha aí, que tá. bênção. E é interessante porque todas as vezes ficou dentro do nosso orçamento. Amém. Sabedoria, E eu hein? falava, Senhor, põe o valor no coração da dona dessa casa. O valor que o Aloysio consegue pagar. Amém. Porque eu não quero sair daqui. Ótimo. Então, eu orava por uma questão que parecia, às vezes, insignificante. Mas por que era importante? Porque não era tanto o alvo da oração, mas era o fato de eu ir para o Senhor. Isso agrada a Deus. É verdade. Exatamente. Né? Isso. Isso agrada o Senhor e é claro que em situações de crise você irá também. Né? Mas se você não faz em situações também assim do dia a dia, depois talvez você não faça. Isso. Depois talvez você vai querer resolver os problemas de outra forma. Né? Então eu acho que nós precisamos ter a prática da oração, aprender a orar, porque o Senhor vai permitir, não é que Ele manda, mas Ele vai permitir situações da nossa vida em que você vai orar e você vai ver ali ou o livramento ou o suprimento de Deus na sua vida, ali na sua família. Valéria, você percebeu isso, experimentou isso na sua casa, tem experimentado? O poder da oração, que você orar e ver a intervenção de Deus? Sim. E eu louvo a Deus por isso, porque ver a intervenção do Senhor é alimento para que você continue orando. Né? Você descobre, né? Fala, gente, orar funciona. Funciona, isso é maravilhoso. E você não tem, assim, aquela questão de achar que Deus faz para os outros, mas não faz para você.
porque Deus, ele tem interesse. Eu gosto demais de um versículo que está em Provérbios 21:20, porque muitas vezes eu falava, gente, por que que aquele casal consegue isso? Por que que aquela família consegue isso e nós não? Mas o Senhor me entregou um versículo, em Provérbios 21:20, que diz, tesouros desejáveis e azeite está na casa, e o sábio o desfruta. Mas o tolo, o insensato, desperdiça. O que que é desperdiçar? Nós sabemos que algum dos símbolos de oração é o óleo e o azeite, né? Sim. O azeite para oração. Então, nós podemos ter acesso a tudo. Eu não preciso de ter inveja. Eu não preciso de achar que o outro, como o próprio pastor Luiz fala, eu não sou mais santo do que você. Eu tenho uma posição diferente de você. Agora, ele trilhou um caminho. E eu gostaria de ter as respostas que ele tem, então eu também tenho que orar como ele ora. Agora, eu acho que às vezes hoje em dia você lança mão de tantas coisas que estão aí à sua disposição, até tem a brincadeira, né, o Dr. Google, então, porque as pessoas costumam pesquisar na internet tudo que você quer saber. Aí você vai lá, pesquisa e te dá Na uma ponta do resposta. dedo tá rápido. Agora, com a inteligência artificial também, você tem Potencializou. o mesmo recurso. Então, assim, mas isso se aplica também em muitas situações. Às vezes, tem mulheres que preferem fazer uma terapia do que investir num tempo de oração. Sim ou não, Dalva? Sim. Não que a terapia em si tenha algo errado, não é isso. Mas é algo natural, é um esforço humano. Às vezes você vai ali ouvir um profissional e às vezes aquele profissional nem fala em linha Uma palavra. com o que Deus tem para você. Porque eu duvido muito que um profissional vai mandar você ir para a cruz. O que você acha, Dalva? Não manda. Orar, então. E quando a pessoa vai por esse caminho, pastora, ela foi pelo caminho de fazer na força do braço. Que eu acho que não tem nenhum problema que a senhora disse, fazer a terapia. Mas se eu só faço uma terapia, esperando o resultado? Eu não vou alcançar o resultado esperado, porque a verdadeira transformação, ela está em Cristo. Só Cristo pode entrar e transformar coisas que estão dentro de mim. Às vezes um terapeuta, por melhor que ele seja, ele não tem esse poder. E muitas mulheres, pastora, também... O que eu acho ruim, às vezes, é que a primeira opção dela é a terapia. É o terapeuta. A primeira opção dela não é orar. É verdade. Mas já é ir buscar uma resposta no homem, né? E eu penso que tem muitas mulheres também que elas não oram porque elas não se acham merecedoras de receber. Porque elas falam, eu não vou orar não, eu não consigo fazer algo para Deus, eu não consigo ser tão boa quanto Deus espera que eu seja, então eu nem vou pedir, porque eu sei que eu não vou receber. Então acho que muitas são impedidas de ir também por esse caminho, porque tem esse pensamento errado. Eu acho que precisa ter aí o entendimento e a revelação da graça. Exatamente. Quanto mais nós falamos da graça, né, de você receber sem merecer, mais você vai exercitando a sua fé. E eu acho que isso também nos leva a orar, porque não deixa você no comodismo. Deus vai me dar sem receber mesmo, vou ficar acomodado. Não, isso aí já mostra que não tem revelação da graça. Ele espera porque que você quando peça, você né? tem, você vai orar e você vai buscar. Eu me lembro uma vez que eu estava ministrando e eu até perguntei ali, né, naquela ministração, eu falei, olha, se você, vamos supor que você faça um jejum e você não consegue manter o jejum, por alguma razão, você quebra o jejum, aí você vai bem no primeiro, no segundo, no terceiro dia, depois você começa, não consegue ficar sem comer, e aí você para no meio do jejum, e você começa a orar, você depois não consegue manter, né, aquele ritmo de oração, aí você tem lá seu livrinho de confissão da palavra, como nós temos, graças a Deus. E aí você não consegue confessar nem 2 confissões, enfim, passa o jejum da igreja, né, que normalmente nós fazemos, e aí você não fez, você não orou como deveria orar, você não leu o livro que tinha que ler, não confessou você queria a palavra. ir nas reuniões, não foi também. No último dia de jejum, lá no culto, o pastor fala, então você que jejuou, vem aqui, nós vamos orar para você receber a bênção.
Aí me diz uma coisa, você tem coragem de ir? Nem tenho fé para ir. Não tô nem tem. falando fé. Você tem coragem de ir? Não, Olha, você não tem. não. A Dalva não tem. A Dalva está na lei ainda. Mas isso fala exatamente desse perfil de achar que você não merece. Ah, eu não vou orar, porque eu não acho que Deus vai ouvir alguém como eu. É. Nesse caso aqui, quem que é alguém como eu? Alguém que não cumpriu todas as condições. E não merece Exatamente. receber. Alguém que não jejuou direito, alguém que não fez. Olha, é claro que isso aqui não é licença para você ser displicente. Sim, Não claro. é isso. É apenas para mostrar como muitas vezes o nosso raciocínio ele é legalista, É. Isso. porque é baseado naquilo que eu fiz e porque eu fiz, Isso. eu agora me sinto bem Para em receber. condições de ir lá na frente e receber. Mas isso é Porque, presunção, né? afinal, eu jejuei Hum. os 21 dias. Mas isso é presunção. Mas agora me diz uma coisa, você está vivendo com aquele cônjuge ali que você sabe que é esse que eu falei aqui, que eu descrevi. Ah, E tá. aí você é a esposa. Aham. Você não vai, porque você não tem coragem. A Dalva disse que não tem coragem de ir. Mas o seu marido vai. E recebe. Ai, E recebe a bênção. aí é difícil. Aí você fica com raiva. É, você Fala, fala, eu pera orei, aí. eu jejuei, Ele ele também, recebe. não, ele também não jejuou. Ele também não cumpriu as condições. Só que ele teve coragem de ir lá. Ele recebeu a graça. Ele teve coragem de receber oração. É. Ele teve coragem de crer Isso. que ele não merece, Isso. que ele não cumpriu as condições, Isso. mas ele crê. É essa que é a diferença, né? É. Então, isso aí eu acho que mostra isso que você falou, Dalva, que muitas mulheres não oram porque acham que Deus não vai ouvir alguém como ela. Ou seja, ela está olhando para si o tempo todo. Se ela merece ou se ela não merece receber a bênção. Agora, a Bíblia fala que nós temos que pedir, né, para recebermos. Lá em Mateus 7 diz isso. E Tiago diz também que nós não temos porque nós não pedimos. Uhum. Tiago 4, 1, 2 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não Pedis. pedis. Valéria, Pedir faz parte da oração. Aliás, oração de petição é a oração mais comum, né? uma criança sabe fazer. Sabe fazer, mas o caminho da oração é continuar, é oração de gratidão, é oração de comunhão, é oração para conhecer a vontade de Deus. Quando a senhora falou que a senhora orava por tudo, desde o começo, a senhora foi ensinada, né, pastora? A senhora é filha de uma mulher que orava. A senhora é filha de uma mulher que tinha um caderno. Eu mesma já vi os Um cadernos. exemplo de oração. Um exemplo de oração. Mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. Mas é interessante, né, você citar isso, que minha mãe, ela era uma mulher de oração, orava muito, deixou registradas as orações dela, mas ela não era assim, ela não nos ensinou a orar no sentido assim de marcar a hora, de nos levar para a oração, entende? É claro que a gente vivia na igreja, né? Você está na igreja, você vai orar, não tem jeito. Mas eu aprendi pelo exemplo dela. O exemplo. Então, eu via ela entrando para o quarto orar, eu via ela saindo de casa e indo para o prédio da igreja orar. Então, aquilo marcou, aquilo fez parte Exatamente. da minha vida. Né? Como que o exemplo é poderoso. Né? É. E ela devia ter prazer em fazer isso. Agora, eu posso te dizer uma coisa, do resultado dessas orações. Foram poderosos demais. Porque o ambiente da minha casa era um ambiente paz. Amém. Ai, é Que bom, né? bênção. O ambiente da minha casa sempre foi um ambiente agradável, bom. E meu pai nem sempre era uma pessoa muito fácil, né, por causa do temperamento dele e às vezes uns problemas ali. Ele era comerciante, né, tinha comércio na cidade, mas ele era também pastor. Depois ele assumiu, né, depois de alguns anos. Então isso também gerava muita pressão, né? E ele às vezes não sabia lidar com a pressão, mas ela sabia.
É isso que eu ia falar. Será Ela que a sabia senhora lidar. sabia que tinha... Será que a senhora pensava que tinha tanto problema entre eles? Não, claro que não. Por causa do ambiente. Não é que tinha muitos problemas entre eles, tinha, com certeza. É. Mas é porque ela não mostrava isso para os filhos, né? E eu acho que ela aprendeu a buscar em Deus os recursos, né? E eu creio realmente que Aprendeu ela a foi uma pedir. esposa feliz, ela foi feliz no casamento, ela viveu uma vida feliz, ela desfrutou das bênçãos de Deus. E isso aí é resultado de uma mulher que ora para o casamento. Agora, ela Atinge também toda a viu família. uma das grandes bênçãos, que foi o marido ser transformado. É, Nossa. isso aí é poderoso. Porque Muitas realmente mulheres meu pai foi nunca transformado. viram a transformação do Foi marido. completamente transformado. Pastor, e causa tem o oposto também. Tem aquela pessoa que não se sente digna de receber uma bênção, porque não orou com todas as regras, mas também tem aquela que se acha merecedora de receber. Exatamente. Tem É aquela como o exemplo que a gente deu, né? Eu cumpri as condições, então eu mereço. Exatamente. E essa pessoa, ela acha que se ela não peca aos olhos dela. Eu tenho até uma história engraçada. Quando nós estávamos pregando o evangelho para minha avó, eu ensinando umas coisas para ela sobre o perdão, e ela foi para a igreja com a minha mãe, lá na igreja da minha mãe. E o líder espiritual lá virou e falou assim: aquele que não tem pecado, levanta. E ela levantou. E aí disse que todo mundo, uma senhorinha de quase 90 anos, gente. E aí eles foram e sentaram ela rapidinho. Então, assim, é uma brincadeira, mas assim, ela apropriou tanto que ela Da estava em santidade Cristo, que ela não estava, mas assim, Aham. mas só que todo mundo encarou aquilo como se fosse uma presunção. Tipo assim, Sei. como que ela acha que não tem Aham. pecado, né? Mas a pessoa que é muito presunçosa, ela acha que tem que receber porque ela fez por onde? É por isso que nós temos que orar, Valéria. Por isso nós temos que orar, porque a oração, ela nos transforma. É. Então, às vezes, você vai orar para receber algo de Deus, que não está errado. É verdade. Eu falo que nós temos que pedir, Exatamente. né? É verdade. Buscar, bater. Então, você pode fazer isso, mas nesse processo de orar por algo, você vai ouvindo a voz de Deus, Isso. você vai compreendendo, você vai tendo prazer na oração, você vai aprendendo a orar. Aprendendo. Eu lembro que no início, né, do meu casamento, um pouco antes, né, ainda jovem, estava ali no grupo de jovens, que o Aloísio era o líder. Então, a gente tinha a prática de orar. O Aloísio colocava todo sábado, era jejum e oração dos jovens. Então, a parte da manhã, todos iam para o prédio da igreja, orar e jejuar. E eu ia, né? Mas assim, aí tinha que orar também. E começou um desafio de orar 1 hora por dia, com base naquela passagem que Jesus fala para os discípulos. Nem uma hora. E eu não orava 1 hora. Eu orava, mas não 1 hora. E eu comecei então a orar 1 hora. Mas Olha. na primeira semana, eu orei tudo que eu tinha que orar 10 minutos. 15 minutos. Né? E aí eu já não tinha mais o que orar. Eu falei, agora eu vou cantar uma música. Então eu cantava uma música. Vamos ver o Então, que a gente pode fazer outras nessa vezes hora. eu fui orar e tinha que ler também um texto da palavra. Aí outras vezes eu fui orar, fui ler o texto da palavra, e aí eu dormi enquanto lia. Acordei depois de 1 hora. Não orou 1 hora, mas dormiu 1 Mas hora. fiquei na presença do Senhor ajoelhado 1 hora. Mas assim, é interessante porque eu ainda não tinha o hábito. Sim. Não sabia, mas eu queria Pois aprender. eu achei interessante né? que a senhora E é uma a mulher insistência me levou que era a isso. conduzida. Então, eu aprendi, Ué. mesmo que eu não tivesse a prática. Mas eu acho interessante, porque eu fico pensando, enquanto eu estou lá dormindo, com a minha cabeça em cima da Bíblia, Ajoelhada. acho que Deus devia estar olhando e falando, ela é linda, né, minha filha? É. Olha lá, está lá dormindo, Tá tinha que estar tentando orando, mas está dormindo. Mas isso foi bom para mim, porque o fato de ter uma liderança que colocava isso. alvos, que nos ensinava, Isso. né, nos desafiava a orar, isso foi bom. E isso nós temos hoje na igreja, né? É isso que eu penso. Nossa oração mesmo com mulheres. Inclusive tem exatamente esse nome, né? Mulheres que oram. Então nós convidamos todas as mulheres, fica aqui também até para você que está ouvindo, nos assistindo. Nós temos em Goiânia, em muitas igrejas videira, no Brasil e em outras localidades,
uma oração que acontece só com as mulheres, que é na última sexta-feira do mês. Então, nós nos reunimos no prédio da igreja e oramos ali por 1 hora. Então, oramos pelas famílias, oramos pelos maridos, oramos pelos filhos. Aquelas que não são casadas, nós oramos para que ela possa se casar. E nós nos unimos. É a força feminina, né, da oração para orar. Porque nós queremos exatamente testemunhar sobre isso, que orar é algo que funciona. Amém? Agora, eu gostaria de falar algo aqui também, eu acho importante a gente comentar sobre isso, que muitas vezes nós falamos aqui sobre essa questão do merecimento, mas quando você vai orar pela família, você deve orar também por você. Olha, é uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes eu estava orando por outra pessoa, ou eu estava orando por um outro alvo, mas Deus queria trabalhar comigo. Olha, que bom. Então, eu percebi que Deus queria falar comigo. Deus queria que eu mudasse uma atitude. E isso foi para mim um ensinamento. E eu aprendi na oração. E eu aprendi lendo ali, confessando a palavra. Como é que a senhora percebeu que ele queria ensinar algo para a senhora? Era alguma situação que era semelhante à sua? Só para eu entender. Não, claro, eu estava orando ali, mas eu estava orando por outro alvo. E Deus me mostrou que a minha atitude ou a minha oração não estava em linha. Ah, tá. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava orando, porque logo no início do nosso casamento, nós compramos uma casa e perdemos ali a casa que compramos porque a firma faliu e nunca entregou. Aquilo produziu em mim muita indignação. Sim. E eu procurei os recursos, não fui orar. Ah, Primeiro tá. eu procurei os recursos, advogados, e os recursos que nós tínhamos ali legais. Por fim, alguém falou assim: minha senhora, esquece. Ixi. Esquece isso aqui. Isso aqui é só Deus. Igual você disse. Agora só Só Deus. Deus. Eu falei, Eu falei, pois eu conheço esse endereço. E aí eu entendi que não tinha. Se dependesse dos recursos humanos, nós Não ia não ter. teríamos. Isso. E eu falei, eu vou orar. E eu decidi orar de madrugada. Não era durante o dia, era de madrugada. E eu pegava todos os documentos que nós tínhamos pago integralmente e eu fui para reivindicar do Senhor, né? E declarar. E eu me lembro um dia que eu estava orando o Salmo 23 e na hora que eu disse, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Naquela hora Deus falou para mim, Márcia, eu vou fazer justiça, não por causa de você, por causa do meu nome. Nossa. E aí naquela hora eu parei e eu entendi. Deus estava me ensinando a respeito da justiça própria. Eu estava procurando a minha justiça própria. Ou seja, eu paguei, eu mereço receber. Isso. Eu estava orando com uma atitude errada. Com atitude Incrível. errada. Mas Deus falou comigo nesse salmo. Eu mudei na hora. Falei, agora eu entendi. E Então, aí? o Senhor vai me dar, não é porque eu paguei e eu tenho que ter. Não é por causa da justiça do homem. Mas o Senhor vai me dar por causa do seu nome. Do nome Mas dele. sabe o que eu acho interessante E também? aquilo Isso? mudou a maneira como eu orei. Deus não me deu no mesmo mês. Deus não me deu no mesmo ano. Mas um dia Deus me deu uma casa. Amém. E eu atribuí a glória ao Senhor. Amém. Eu acho tão interessante essa história da senhora, porque foi uma forma que Deus usou para atrair a senhora para ele também. Com certeza. Né? Porque orar de madrugada 1 hora não é fácil. Mas Deus usou a situação. Então, eu acho que às vezes acontecem algumas circunstâncias nas nossas vidas que Deus usa aquilo para te trazer para Ele. É verdade. Né? E para te ensinar algumas coisas, como Ele ensinou isso para a senhora a respeito da justiça. Para mim foi um ensinamento poderosíssimo. Agora, se nós oramos para ter uma casa, será que nós não podemos orar para Deus transformar o nosso marido? Será que nós não podemos orar para Deus restaurar a vida dos nossos filhos? Trazer nossos filhos de volta
para os caminhos do Senhor? Sim, Eu devemos. penso que nós precisamos pensar mais a respeito disso. E eu gostaria até de colocar aqui para a gente concluir esse assunto tão importante, né? Sobre o poder da esposa que ora, falando da lógica do céu. Existe a lógica humana, existe a lógica terrena, não é? Mas a lógica do céu, ela é diferente. Lá em Romanos 8, 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é uma pergunta, mas essa aqui é a lógica de Deus, e ela é muito clara. Deus está dizendo: eu não neguei o meu único filho, eu entreguei. Como que eu posso negar para vocês qualquer outra coisa? Porque não existe nada mais precioso do que o Filho de Deus. Né? E uma vez que nós a enxergamos pela lógica de Deus, nós vamos crer, e nós vamos orar, e nós vamos permanecer orando até receber. A não ser que você, nesse processo, perceba que Deus não quer te dar. Que às vezes você está orando por algo que Deus não quer fazer, daquela maneira. Mas nesse processo de orar, de falar com o Senhor, você vai ouvir a voz de Deus. Vai. Sim. Deus vai falar com você. E uma vez que você discerne a vontade de Deus, você então passa a orar em linha com a vontade de Deus. Mas nós queremos hoje deixar aqui o testemunho para você, mulher. É muito importante que a esposa ore. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos. E o melhor é que você ore e declare aquilo que eles se tornarão. Então, ore antecipadamente, declarando. Não espere os problemas. Não espere as crises. Comece a declarar aquilo que a Bíblia já diz que é o modelo de um homem que teme ao Senhor. Amém. Aquilo que a Bíblia diz que é a casa cheia de alegria. Aquilo que a Bíblia já declara que os seus filhos são. Então, declare isso, fale e diga: é isso que eu vou ver. Agora, quando surgir sinais de que algo está fora daquilo que é a vontade de Deus para a sua casa, intensifique a oração, ok? Permaneça na videira, como diz a palavra. Fique conectado, porque com certeza você, como ramo, irá dar o fruto de acordo com a videira. Se a videira é sã, os ramos também são sãos. Aleluia. E o fruto, com certeza, virá. Amém. Amém? Nós vamos encerrar hoje orando. E eu quero pedir à pastora Dalva para orar e abençoar você, mulher, para que você possa aprender a buscar em Deus e na oração os recursos que você precisa para a sua casa. Amém, Jesus. Senhor, que a palavra do Senhor possa alcançar o coração dessa mulher que nos ouve hoje. Que ela seja atraída para a sua presença. Amém. Para que ela possa te buscar e permanecer diante do Senhor. Diante das circunstâncias difíceis, ela permaneça diante do Senhor. Eu abençoo a sua casa, abençoo os seus filhos e declaro que ela será uma intercessora do seu marido e dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos encerrar o nosso programa aqui. Quero agradecer a pastora Dalva e Valéria também por estar aqui, compartilhar experiências. Eu espero que você tenha sido edificado. Nós voltamos semana que vem com mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá! Bye.